Olá pessoal, eu me chamo Nelson Barradas, sou fisioterapeuta com especialização na área de fisioterapia traumato-ortopédica, tenho mestrado em ciência biológica, sou mestre em psicanálise, sou formado em RPG e sou formado também em terapia manual, Maitland, Mulligan, fascias e pompagens. Ou seja, minha vida toda foi pautada na terapia manual. E como RPGista que também sou RPGista porque sou fisioterapeuta, gosto sempre de ressaltar isso, eu trato muitas disfunções da coluna lombar. E uma das principais disfunções da coluna lombar são os problemas do nervo ciático, que hoje em dia até já está se chamando de isquiático, mas é correto, ciático ou isquiático. E é uma frequência muito grande no meu consultório pacientes com esse tipo de lesão. Então hoje nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouquinho do que é a ciatalgia, ou seja, o que é a dor do nervo ciático. Para isso nós temos que entender que o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele se origina a nível de L4, eu estou aqui com uma ilustraçãozinha aqui, né, com um modelo aqui ósseo, aqui, uma réplica. Então nós temos coluna cervical, nós temos coluna torácica, nós temos a coluna lombar e aqui a coluna sacra. Então na transição da coluna lombar para a coluna sacral, o osso sacro aqui na minha mão, ó, sacro. Então, mais especificamente a nível de L4, se origina o nervo ciático ou isquiático, porque ele vai descer pela tuberosidade isquiática. Na realidade, ele se origina em L4, aqui L4 e L5. Tanto é que as maiores compressões que existem do nervo ciático é nessa transição entre L4 e L5 e L5 e S1, normalmente oriundas de hérnia de disco. Mas eu quero retornar aqui. Então ele se origina aqui, tá? Ele desce pela tuberosidade isquiática e se ramifica para o membro inferior esquerdo e o membro inferior direito. Ele vai se ramificar, tá? Com isso ele vai descer, ele desce pela perna posteriormente, vai se ramificar no nervo tibial anterior, ou seja, ele vai descer para a parte da canela, vai continuar na região de panturrilha, ou seja, uma compressão aqui nessa região pode gerar as sensações álgicas em qualquer nível do membro inferior, ou do glúteo. Normalmente o paciente relata a dor. O que é uma lombociatalgia? É quando ele relata uma dor na região lombar que vai irradiar para o membro inferior, podendo irradiar para o membro inferior esquerdo ou membro inferior direito. Normalmente fica nessa alternância. Pacientes mais crônicos, ele tem essa alternância de sintomatologia. Eu estou tratando um atualmente que ele falou, eu tive uma crise há um ano atrás, foi na perna esquerda, agora está na perna direita. Então ele vai descer, podendo causar dor, lombociatalgia, dor que começa na lombar, desce para o membro inferior. Esse paciente ele vai relatar dor ou no glúteo, que é o bumbum, ou na parte posterior da coxa, ou na panturrilha, descendo até a ponta do dedão, que é o hálux. Numa fase aguda, ele vai descer por toda essa perna, ele vai sentir toda essa região. Quais são os principais sintomas que esse paciente ele vai apresentar para você? Ele vai apresentar, eu estou falando aqui também para um paciente leigo, né? Você pode estar apresentando o quê? Você pode estar apresentando os chamados sinais parestésicos, que é justamente um choque. Você costuma sentir uma dor na região lombar, e a partir da transição da lombosacra, você pode estar sentindo dor, choque no glúteo, choque na face posterior da coxa, atrás do joelho, na região de panturrilha até a ponta do dedão, que é o hálux, conforme eu te expliquei.
Então, dor no fundo das costas, que irradia para o glúteo ou uma das pernas. Dor nas costas, que piora ao sentar, que é a lombalgia. Sensação de choques elétricos ou queimação no glúteo ou na perna. Fraqueza do lado afetado, você pode estar sentindo fraqueza quando você coloca essa perna no chão, você sente que ela falseia, ela dá choque. Alguns pacientes relatam até queda e ficam travados nessa posição, não conseguem sequer se levantar. E sensação de formigamento, ou seja, parestesia, que são esses choques. Alguns vão relatar como choque, outros como queimação, outros com dormência, outros como sensação de peso. Então essa é a característica de que você está sofrendo com a dor do nervo ciático. E em relação ao tratamento, eu vou citar aqui, mas no vídeo seguinte eu vou te explicar melhor, principalmente para o fisioterapeuta, o que deve ser feito. Porque um paciente com uma lombociatalgia não pode ser tratado como uma lombalgia de origem ortopédica. Existe uma grande diferença. Mas o tratamento, na maioria das vezes, antes disso eu esqueci até de falar. O que é que pode ocasionar isso? Aqui nós temos nessa ilustração aqui na minha mão, ó, aqui é a vértebra L4, né? Ou melhor, L3, L4 e L5. E aqui está ilustrado uma coisa chamada disco intervertebral. O disco nada mais é um coxim que evita o atrito de um osso contra o osso. Tá vendo? Uma vértebra sobre uma vértebra. Ele é um coxim para proteger desse impacto. E muitas das vezes esse disco ele acaba se degenerando. Normalmente, inicialmente, ele começa com uma desidratação, ele vai perdendo líquido e posteriormente ele faz uma herniação. O que é uma herniação? Ele vem para fora do eixo do corpo vertebral. E com isso, ele acaba fazendo compressão. Aqui, ó. Ele acaba fazendo compressão. Deixa eu ver aqui para ficar melhor. Ele faz compressão justamente do nervo onde desce. Por isso que muitas das vezes o paciente, ele não entende porque a gente muitas das vezes está abordando lá. Ele acha que a gente vai abordar na panturrilha, que a gente vai abordar no glúteo, mas na realidade a nossa abordagem inicial tem que ser na coluna. Então a hérnia de disco é uma das causas, artrose, que é um processo degenerativo, um desalinhamento postural, ou seja, uma vértebra que está desalinhada em relação à outra, ela está rodada, ela roda e faz a compressão. Por isso que precisa de RPG, numa fase mais secundária, eu vou explicar isso no vídeo posterior. Então são as principais causas: hérnia de disco, artrose, que é o osteófito bico de papagaio, que está fazendo a compressão desse nervo, um desalinhamento vertebral, que é chamado escoliose, ou também traumas direto. Uma pessoa pode ter tido uma queda, caiu com o bumbum no chão, caiu com a lombar no chão. Então são as principais causas. O tratamento inicial vai ser o quê? Essa pessoa vai ter que procurar, a princípio, um ortopedista ou um fisioterapeuta. O ideal é que seja o médico inicialmente para ele passar medicação anti-inflamatória, analgésico, e depois a fisioterapia, que é o que eu já te chamo para fazer eu já te faço esse convite, que para você assistir o vídeo posterior, que eu vou falar um pouco do tratamento, da assistência fisioterapêutica, que tem sido dado uma abordagem errônea. E não é comum chegar no meu consultório os pacientes reclamando que foi para fisioterapia e piorou. E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar para você, fisioterapeuta, e para você, paciente. Que nesse caso, o paciente ele veio até mim porque ele chegou falando que percebeu a abordagem errada do fisioterapeuta, porque ele já havia tido essa experiência anteriormente. Então continue me acompanhando, eu te peço com todo carinho, com toda educação, que se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, que você curta aí o vídeo, faça seu comentário, deixe suas dúvidas, comentário esse de maneira sempre educada e respeitosa, para a gente poder ter um bom aproveitamento. E se possível, se inscreva no canal.
porque isso ajuda o crescimento da página e ajuda a gente a contribuir com assistência a outras pessoas. No mais, que Deus continue te abençoando.